saúde. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Uma saúde mental boa, com a saúde física boa, tudo. Se você não tiver saúde, você não tem autonomia. Vai depender de alguém. A maioria das pessoas que tem algum tipo de vício é por conta de alguma falta no emocional. Eu fui me observando. Eu acho que o principal do autoconhecimento é a gente se observar, é se entender. Muitas pessoas acreditam que um corpo saudável é só uma questão de estética. Mas e se eu te dissesse que ele pode transformar a sua carreira, os seus relacionamentos e até a sua mentalidade de sucesso? Hoje, a gente vai falar sobre isso e como o autocuidado vai muito além da aparência. E olha, eu tô pensando tanto em longevidade que eu não pensava antigamente. Uau! Eu não pensava. Quando eu era mais nova, eu só pensava em estética e tudo mais. Larissa Westheimer sabe bem disso e com mais de 2 milhões de seguidores, ela não só transformou a própria vida, mas já impactou milhões e ajudou milhares de pessoas a conquistarem autonomia sobre seus corpos, suas rotinas, suas mentalidades. Para preencher aquele vazio, aquele medo que eu sentia, eu usava comida e aí foi virando um hábito. Vazios emocionais, eles não preenchem com pessoas que você não tem intimidade. Uau! Isso é muito importante. Porque a mesma coisa você chegar... Larissa Westheimer, seja muito bem-vinda ao Autonomia Podcast. Que honra te receber aqui hoje. Hoje você impacta mais de 2 milhões de pessoas diariamente. Você já transformou a vida de quase 20 mil pessoas que são os seus alunos. E eu tenho certeza absoluta que essa confiança e esse impacto gigantesco vem porque quando você começou essa sua trajetória, você foi muito vulnerável e você começou trabalhando quem você era. Você reconheceu essa compulsão alimentar que é um desafio hoje, uma grande população brasileira. E você se tratou, se procurou criar essa vida saudável e através da sua trajetória quase de herói, a sua jornada pelo herói, você mostrou para as pessoas, através do desenho, que era possível. Então, o que eu queria entender é como que você reconheceu que você estava passando por uma compulsão alimentar, porque deve ter muita gente que está vivendo isso hoje e nem sabe, e como que você encontrou as ferramentas para curar isso e transformar a sua vida. Não é fácil reconhecer e foi um caminho longo para eu entender que eu tinha compulsão alimentar. Então, no início, assim, já vinha desde criança, é uma coisa que geralmente já vem desde criança e quem tem compulsão alimentar. Porque é o transtorno alimentar mesmo, né? Assim como tem a anorexia, que é a compulsão alimentar. É de fundo totalmente emocional. Mas quando a gente é criança, ainda anos atrás, ninguém nem falava desse nome, né? Ninguém nem sabia se existia. E aí foi um processo que eu só descobri que isso existia em 2018, então imagina. É recente, né, que eu descobri isso. Eu passei da minha infância até 2018 tendo episódios e não sabia o que era. Achava só que era um exagero. Ai, porque eu não tenho disciplina, me culpava. Ai, eu não tenho disciplina. Só eu que não consigo controlar a comida. E ainda eu era modelo. Então, assim, trabalhando como modelo, se eu engordasse 2 quilos, foi engordada, né, quando eu tinha substituição de descompensíveis, isso me prejudicava mais ainda psicologicamente. Então, eu comecei a estudar. Libertava psicologicamente, profissionalmente, economicamente. Social, tudo. E aí, impactando minha vida profissional, impactava mais ainda o psicológico. Porque aí vinha mais culpa ainda. Já vinha culpa de eu achar que eu não conseguia me controlar. Então, eu não sou disciplinada, consigo. E aí vinha a culpa de atrapalhar o meu profissional, comecei e tudo, né? Uma bola de neve. E aí eu comecei a estudar em 2018. Comecei a ler livros, né, sobre alimentação. Eu sempre gostei de estudar sobre nutrição, mas aí eu comecei a estudar sobre comportamento. E aí eu cheguei nesse nome, compulsão alimentar. E aí pronto, daí eu falei, gente, eu tenho isso aqui. Me reconheci, eu me reconheci naquilo que estava escrito, né, dizendo. Aí eu falei, pronto, agora eu entendi que eu preciso uma ajuda terapêutica. Não só entender sobre alimentação, mas também entender sobre eu mesma, né? E aí eu comecei a estudar terapia. Não fazia terapia ainda, porque ainda não tinha como fazer terapia. Ainda não tinha dinheiro para isso.
Pois eu falei, gente, eu preciso dar um jeito. Aí eu comecei a procurar no YouTube, vídeos no YouTube. Naquela época não existia podcast, né? Mas existia vídeos, né? De YouTubers e tudo mais, psicólogos, coachings. E aí eu comecei eu também adoro coach. Gente, eu amo coach. A galera fala, A galera critica, mas eu também. O quanto que a minha vida já foi transformada por coach. É porque uma coisa acontece, às vezes as pessoas escutam, mas não colocam em prática. Aí falam, ai, não deu certo. Mas então você começou a assistir os vídeos de YouTube e E aí eu fui descobrir, primeiro eu descobri que isso existia, né? Esse nome, que era um transtorno, e não sabia que era um transtorno. Então, a partir do momento que você entende que você tem um transtorno, e que não é esse, é psicológico, e é psicológico exatamente, então você tem que tratar da maneira correta, que é a parte psicológica. Então eu fui lendo, aí eu fui no YouTube, aí eu descobri coach, também era uma coisa nova, né? Na época não era, tinha virado moda, depois foi virar moda e foi queimar, infelizmente, porque assim, tem a parte muito boa, eu amo, foi que mudou também minha vida. Comecei assim, no caminho de transformação, foi com o coach, por eu apliquei, tudo mais, eu entendi. E aí, só que assim, eu descobri em 2018, mas não foi quando eu consegui me livrar disso. demorou tanto tempo. Mas eu acho que mais do que saber quanto tempo demorou, assim, quais foram as principais ferramentas que você aprendeu através dessa pesquisa e através dos coaches, através de toda essa pesquisa e professores que você teve nessa jornada? Quais foram as principais ferramentas? De ver se pode compartilhar com as pessoas também possam colocar em prática, se estão reconhecendo que tem essa potencial. É porque para cada pessoa é um tipo de emoção diferente que leva à compulsão. Então, assim, não existe algo assim específico. Olha, isso daqui é 100% que todo mundo tem. O meu, eu sabia o meu, que era um vazio emocional. Então, quando eu me sentia sozinha, principalmente, porque aí a gente vai começar a terapia, você começa a contar isso. Aí veio da infância, porque pai e mãe trabalhando fora o dia inteiro, eu já ficava bem sozinha. Então, assim, para preencher aquele vazio, aquele medo que eu sentia, eu usava comida. E aí foi virando um hábito, né? As coisas que a gente faz na infância, elas vão se tornando um hábito na vida adulta, sim, e no inconsciente. Então ficou no meu inconsciente que quando eu me sentisse sozinha, quando eu me sentisse triste, carente, eu usava a comida como esse conforto. E aí, até eu entender isso, levou um tempo. Então, assim, eu fui me trabalhando, eu fui me observando. Eu acho que o principal do autoconhecimento é a gente se observar, é se entender. Então, por que eu tô agindo? Eu sou a louca que fica me analisando 24 horas. Certo? Eu também. Eu fico assim, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu agi assim? Por que eu senti isso? Porque é realmente se conhecer, né? Total. E aí eu fui entender isso, que eu sentia essa solidão, esse vazio emocional. Eu usava comida pra, tipo, tampar esse buraco. Era realmente tampar o buraco. E aí, como não tanto, né? Comida no pai, pá, não adianta. Esse buraco é emocional. E eu moro sozinha aqui, há 20 anos eu moro sozinha em São Paulo. Então, imagina, foi um processo que eu tive que saber lidar com a solidão. De outra forma que não acessar comida. E aí, eu fui entendendo isso, aí eu fui realmente mudando a minha cabeça. Eu falei assim, peraí, gente, a comida não vai me ajudar, ela não está me ajudando, tá só me atrapalhando, na verdade. O que eu posso fazer para preencher esse vazio? Entender o que é esse vazio. Aí eu comecei a ter mais amizades. Eu tenho minha família, apesar de morar longe, pra minha família, eu comecei a ligar mais. Eu tô me sentindo triste. Em vez de eu comer, eu vou ligar pra uma amiga, eu vou ligar pra minha mãe, eu vou ligar pra alguém, eu vou desabafar. E aí, essa foi uma palavra perfeita, que é ser vulnerável. Eu comecei a fazer isso na internet também. Aí eu comecei a mostrar na internet também os meus defeitos, assim, né? Os meus medos, aquilo que tava incomodando em mim. A internet te deixou menos sozinha? Você sentia a presença das pessoas através dos comentários, das mensagens, dos directs? Não? Sendo sincera, não. Tem muita gente, né, me seguindo e tudo mais, pessoas que eu tenho um carinho gigante, só que vazios emocionais, eles não preenchem com pessoas que você não tem intimidade. Uau! Isso é muito importante. Você precisa ter uma conexão. Porque é a mesma coisa você chegar
e dar uma palestra para 1.000 pessoas, então tem 1.000 pessoas te observando, interagindo, fazendo perguntas, mas não é sobre você, não é sobre aquela... Seus casos foi ouro, tá? Você não preenche o vazio com pessoas com quem você não tem proximidade, porque você nem é 100% você mesmo. Exatamente. E eu vou te dizer, a cidade... Eu morei em Nova York por quase 6 anos. Eu nunca me senti tão sozinha numa cidade, ainda é a cidade que provavelmente acho que compete só com Hong Kong, de ser a cidade ali em Manhattan com o maior número de pessoas por metro quadrado. E eu nunca me senti tão sozinha. As pessoas, você passa por 1.000 pessoas durante o dia, ninguém se olha, ninguém se conecta, ninguém fala com ninguém. Eu nunca conheci um vizinho no meu prédio, especificamente. E São Paulo é muito diferente, não é? É que aqui a gente ainda interage mais por conta do trabalho, por falar a mesma língua, né, e tudo mais. Só que você tem que ter um esforço também para ter essa interação aqui em São Paulo, porque as pessoas aqui pensam muito em trabalho, e aí cada um com a sua vida. Mas hoje eu já tenho meu grupo de amigas e tô aumentando, então a gente também tem que se esforçar para gerar essa conexão com as pessoas. Mas a conexão, ela vem da intimidade e da vulnerabilidade. Então, pode perceber, se você contar um problema seu, a pessoa te olha de outra forma do que você só mostrar suas conquistas, mostrar que você tá incrível. E na internet, geralmente, a gente mostra nossas conquistas. Só. E raras pessoas... é aquelas viagens maravilhosas, é o noivado, é o aniversário, a promoção. Nunca vi ninguém postar nas redes sociais, tipo, fui demitida. Aí só depois que já resolveu e tudo mais, aí você conta. Que, pronto, agora eu já resolvi e tal. Mas fala assim, olha, eu tô triste a semana inteira. Ninguém fala isso. Ninguém fala. E acontece muito, todo mundo fica triste, né? Todo mundo tem problemas, ansiedade. E aí ninguém fala. Então não gera tanta intimidade mesmo. Porque a gente também não sabe com quem tá lidando, né? Então a gente não vai expor também nossos problemas na internet, porque você não sabe quem tá assistindo e tudo mais. Mas eu fui buscando essa intimidade com pessoas próximas, ter mais intimidade até com amizade, assim, uma amizade que eu posso contar mais e falar mais da minha vida. Eu tenho minhas melhores amigas que eu sei que eu posso contar pra qualquer coisa. E aí isso foi me preenchendo, né? Porque, como eu falei, minha família tá muito longe. Então aquela coisa da presença não tem, é só quando eu vou visitar e tudo mais. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Outro dia, tava conversando com alguém e quando a gente muda pra outra cidade na vida adulta, porque quando a gente muda ainda na infância, você tá ali na escola, então no dia a dia você está com pessoas da sua idade, é mais fácil de fazer novas amizades. Sim. Mas quando você vem na vida adulta, não é fácil, ainda mais numa cidade grande. Quais são algumas dicas que você pode dar agora que você aprendeu a preencher? Por exemplo, eu me lembro de uma estratégia que eu uso é entrar numa boa academia e treinar naquelas aulas em grupo. Porque você acaba conversando com alguém. Se dali eu sempre convidava alguém para vamos tomar um shake de proteína, vamos almoçar junto, alguma coisa, e dali nascia amizades. Sim. Nossa, que legal você perguntar isso, porque inclusive é um tema que eu comecei a falar no meu TikTok recentemente. Sobre como fazer amizades em cidades grandes na vida adulta. Exatamente, porque não é fácil mesmo. Tem que ser estratégico. Exatamente, tem que ser estratégico. Olha só pra quem estiver escutando, eu conheci a Larissa através da Mariana Nassar, que é uma amiga nossa em comum. E como que eu conheci a Mariana? A gente foi convidado individualmente para fazer uma palestra no evento de empreendedorismo da Sebrae no palco TikTok. Eu fiz a palestra e em seguida era ela. Ela chegou cedo, assistiu a minha e eu fiquei para assistir a dela. Disso eu fui elogiar a palestra dela, porque achei ela super inteligente. Eu adoro amigos inteligentes, que me fazem mais, me desafiam e me fazem melhor. E a gente acabou trocando redes sociais. Conversando nas redes sociais, ela postou um dia falando, eu sou a chata do meu grupo. Eu não sei se você assim. Ela falou assim, eu não gosto de ir pra bar, eu não gosto de ir pra boate, eu gosto de dormir cedo, acordar cedo e fazer esporte. Aí eu só mandei um direct pra ela, falei assim, eu também sou a chata do meu grupo, vamos ser chatas junto? Eu que chamei ela pra ir no parque, e aí a gente foi no parque, a gente ficou 4 horas conversando e tal.
Na vida adulta, você precisa literalmente quase chamar uma pessoa pra sair. Nossa, é exatamente isso que eu juro. Eu falei isso no meu TikTok que eu postei, falando sobre amizade na vida adulta. E é legal isso, porque é uma dificuldade de muita gente. Porque depois que não postei isso, nossa, a quantidade de mulheres comentando como é que você faz amizade, vamos ser amigas, tudo mais. Muitas. E aí, uma dica que eu tenho usado pra fazer amizade, que é um esforço. Inclusive, eu comentei com a Mari sobre isso, que a gente foi filosofando sobre a vida também. Ah, não, agora a gente vai filosofar as 3 juntos, que é tudo que eu passo pra Mari. Boa. Aí eu falei assim, olha, pra fazer amizade na vida adulta, é bem parecido do que você marcar um date com uma pessoa. É o encontro com uma pessoa que você tá conhecendo, um cara que você tá conhecendo. É muito parecido, só tira parte do envolvimento, do sentimento, Exato. movimento amoroso. Mas você precisa se esforçar, você precisa mudar essa rotina, porque sim, a gente já tem nossa rotina, a gente já tá ali acostumado no nosso dia a dia. Você vai ter que abrir mão, sim, da sua rotina, você vai para encaixar uma outra pessoa, né? Que uma amizade é uma relação também. 100%. E aí, você ainda, no início, não, é muito parecido. No início, vão ter coisas que vão te incomodar naquela outra pessoa e você vai ter que relevar. Você vai ter que assim, não, deixa quieto, deixa pra lá, porque a gente tá, assim, ainda se conhecendo. Então é muito parecido. E eu tô nesse momento, assim, porque é isso, né? Voltando a falar de como eu fui preenchendo os meus vazios, eu entendi que eu precisava de pessoas, justamente, e não comida. Porque, assim, todas as pessoas, todas não vou generalizar, mas, assim, a maioria das pessoas que tem algum tipo de vício é por conta de alguma falta no emocional. Então, Um estresse, alguma falta de controle emocional. Estresse, ansiedade, às vezes um trauma, uma perda muito grande, no seu caso, uma solidão. sim, exatamente. Então, assim, quando você entende de onde vem, né, a raiz do problema, aí você consegue resolver. Então, por isso que é muito importante você se conhecer. E eu me conhecendo e entendendo de onde vinha esse meu vazio, que era justamente de afeto, independente se é da família ou de amizade ou de um relacionamento, é um afeto. A gente precisa de pessoas, né? A gente precisa trocar e contar da nossa vida e ouvir da vida do outro. Eu acho que é isso que faz a gente feliz mesmo aqui. E aí, eu entendendo isso, aí eu falei, gente, peraí, vamos resolver do jeito certo. Aí eu fui buscando mais amizades, fui buscando mais pessoas, e eu tô nesse momento ainda, e é muito bom. Esse momento é muito bom, de você ver que dá certo, funciona, mesmo na vida adulta funciona, você fazendo amizades. Ah, outra coisa, eu não sou dessa que vai pra academia fazer uma aula, né, pra conhecer pessoas, mas eu fico amiga de amigas, que eu sei, a minha amiga me chamou para um aniversário, aí vai uma outra amiga dela que eu nunca tinha visto. Sim. Aí eu já começo a conversar, aí você tem que fazer o esforço também. Aí eu já puxo um assunto, o que você faz? Isso aqui, vamos pro parque, vamos sair, vamos... E vou mesmo que sozinha, mesmo que a outra amiga não for, eu vou. E aí eu vou assim, fazendo... E desde marcar date. Dates até. É date, porque você não vai se esbarrar na pessoa na escola. Você não vai ter uma aula de matemática com aquela pessoa que você tá do lado e conversar. Você não vai ter a hora do lanche pra comer junto. Você tem que literalmente marcar um almoço, ir no cinema, numa festa de teatro, ir no parque, correr. Gente, eu tô rindo muito, porque eu já me mudei de país 8 vezes. Então, assim, eu sei o perrengue que ia se adaptar. Mas eu queria voltar porque você estava falando sobre emoções. Eu tô morrendo de rir com esse papo, tá? Não, a gente vai lembrando de uma coisa e outra, quando vê, a gente já tá... Mas você é uma expert em saúde e bem-estar, principalmente com esse foco na alimentação, e você já ajudou quase 20 mil pessoas a terem hábitos alimentícios mais saudáveis, a emagrecer. E acho que você entrou nesse tema de emoções e saber aonde está a sua compulsão alimentar, controlar as emoções é uma parte fundamental do emagrecimento. Então, eu quero que você me conte, nesses 20 mil casos que você já teve, o que tem funcionado mais para as pessoas emagrecerem e o que as pessoas não te contam sobre o emagrecimento. Que você tem muitos casos para compartilhar. O que eu vi nesses quase 20 mil alunos foi o seguinte: as pessoas, elas
participaram dos meus programas por identificação. Primeiro, elas se identificaram comigo, com a minha história, que eu contei muito, né, da compulsão alimentar e qual foi meu processo também, que eu já fiz diversas dietas. Aí umas funcionaram, outras não, a maioria não. Então, é uma dificuldade das pessoas entenderem o que funciona realmente. E é só testando para você descobrir. Então, eu testei muitas coisas. E aí eu fui compartilhando isso com as pessoas, né? E elas se identificaram porque eu fui juntando com o meu caso de compulsão alimentar, porque isso é importante saber, o comportamento alimentar. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela não consegue se controlar e comer um pedacinho de chocolate ou uma bola de sorvete, ela não consegue fazer isso. Isso é gatilho. Então, por isso que aquela dieta flexível, que seria uma dieta mais equilibrada, é só um pedacinho de chocolate no dia, uma fatia de pão, tal, que é a dieta mais tradicional, ela não funciona para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas tem esse emocional abalado, come por emoções, e aí, de repente, aquele pedacinho de chocolate vai ser um gatilho para ela comer a casa inteira. Nossa! E aí eu fui compartilhando isso. E aí, nesse meu processo, eu descobri uma estratégia alimentar que eu nunca nem tinha ouvido falar. Isso tudo também foi, 2019, por aí. Eu descobri uma estratégia alimentar que era a dieta cetogênica, que é uma dieta com bem baixo carboidrato, só que tem mais gordura. Então, não é aquela dieta ruim de fazer, que é o peito de frango com alface, que não aguenta nem 3 dias. Que você pode ter, trazer uma coisa gostosa. É uma dieta gostosa de fazer, por mais que tenha baixo carboidrato, ela tem mais gordura. Porque aí é um processo para você entrar em cetose, é um outro processo de emagrecimento. E aí, quando eu descobri essa dieta, comecei a estudar muito sobre ela, fiz cursos, comprei livros, falei, gente, eu amei isso aqui, porque ela age no nosso cérebro também, que é alguns receptores, exatamente, de dopamina. O que é cetose? Só para você continuar e as pessoas não ficarem perdidos. Cetose é quando você gasta gordura como fonte de energia, não os carboidratos em primeiro lugar, porque a gente gasta primeiro os carboidratos. Sim. Por isso que falam que é importante comer carboidrato, e é importante. Só que existe uma outra fonte de energia, aí você tem que trabalhar o seu metabolismo para você entrar em cetose, e aí sim queimar gordura como fonte de energia. E aí tem esse processo da dieta cetogênica, até por isso que chama cetogênica, por conta desse processo de cetose. E eu também não conhecia, assim, fora do Brasil é bem conhecido, mas aqui praticamente ninguém nunca tinha ouvido falar. Foi aí que também eu entrei falando, assim, uma das primeiras que começou a falar sobre isso aqui. E aí eu comecei a compartilhar. E primeiro eu comecei a compartilhar receitas cetogênicas, porque eu gosto de cozinhar. E aí eu falei, gente, pandemia 2020, Tá todo mundo em casa precisando cozinhar. Não, e eu lembro que, assim, pandemia, todo mundo ficava cozinhando mesmo. Era todo mundo fazendo receitas em casa, porque não tinha o que fazer. Então, eu fiz um bolo diferente, fiz uma lasanha e tal. Falei, gente, agora eu vou compartilhar receitas fits, porque senão todo mundo vai engordar. Que genial! Foi assim a minha ideia, porque eu já ia fazer pra mim. Então eu falei, gente, eu vou compartilhar, porque não é todo mundo cozinhando, eu gosto de cozinhar. Aí eu adaptei receitas gostosas, assim, Sim. a gente gosta, tipo, receita pizza, brigadeiro, essas coisas que todo mundo ama, só que numa versão cetogênica, porque eu tinha conhecido essa estratégia e estava aplicando na minha vida. Então, são receitas com baixíssimo carboidratos e alto em proteína e gorduras. Não tem tanta proteína, então por isso tem uma estratégia diferente. Ela tem uma proteína normal, você precisa, cada um precisa uma quantidade, tem uma proteína normal, mas tem um pouco mais de gordura. Tá. Porque comer bem baixo carboidrato e mais alto em gordura faz o teu corpo queimar gordura, entrar em cetose. Gente, acho que ninguém nunca ia pensar nisso. Eu vou comer mais gordura e vou emagrecer. Nunca emagreci muito. É bizarro. Você nunca ia pensar. Nunca ia pensar isso. Mas é que aí tem que ter bem baixo carboidrato mesmo. Sim. Não é como uma low carb. Low carb você pode comer mais e tudo mais. Mas cetogênica você tem que comer bem pouco. Só que aí você põe mais gordura. E aí a comida fica mais gostosa, porque tem mais gordura. Sim. E aí você aguenta fazer a dieta, que fica gostosa também. Então, esse é o segredo do emagrecimento de Larissa Weimer. Foi por muito tempo. Hoje eu não tenho mais esse programa, que foi o programa de sucesso mesmo que a gente teve. Aí tem todo... Hoje você trabalha muito com o jejum, certo? Isso. E aí O jejum de 12 a 16 horas. Sim. O jejum eu continuo fazendo, acho que eu vou fazer para sempre, é uma coisa que me fez muito bem. E o jejum, ele também entra nesse processo de cetose, que é muito parecido com a dieta cetogênica.
Então, assim, a dieta cetogênica é como se ela imitasse o metabolismo do jejum, só que comendo. Então, foi muito legal, assim. Quando eu descobri isso, eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, gente, que maravilhoso, eu nem sabia que isso existia. Pouca gente sabe. E aí, é uma dieta que imita o metabolismo do jejum, você entra em cetose no jejum também, por conta dessa estratégia alimentar, né? Aí você tem que comer as quantidades certas de carboidratos, de gordura e tudo mais. Eu achei super interessante que você falou que muita gente não consegue se segurar. Por exemplo, não, vou comer só uma fatia desse bolo de chocolate. E aí acaba comendo o bolo inteiro, assim. Eu vou te falar, quando eu tava morando sozinha na faculdade, eu ainda tô morando sozinha, né? Mas quando eu comecei a morar sozinha, eu tinha essa dificuldade, porque eu comprava alguma coisa e não tinha mais ninguém dentro de casa para comer. Então, o que eu comecei a fazer eu não, isso não é o melhor formato, mas funcionou muito pra mim. Eu era apaixonada por cupcake, que é aqueles bolinhos pequenininhos com um creme em cima. Sim. Eu tinha muita vontade. E não dá pra você ficar comendo todo dia dois. Eu comprava sempre quando a vontade batia forte. Eu dava 2 mordidas e jogava no lixo. E eu fazia isso dentro de casa também. Nossa, eu quero muito comer um risoto. E aí eu encomendava e ele vinha, as porções dos Estados Unidos são todos muito grandes. Eu, antes de começar a comer, eu já dividia no meio e eu jogava fora, porque eu sabia que eu não ia aguentar. E isso acabou me ensinando. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso. Hoje em dia eu já consigo reconhecer a quantidade que meu corpo precisa. Eu como e guardo para uma outra refeição. Mas no início isso me ajudou muito. Me doía jogar fora a comida, mas Bem na hora, você devia pensar assim, melhor no lixo do que na minha barriga. assim, é mais barato eu jogar metade desse risoto no lixo do que depois eu ter que pagar personal, academia, lipo, sei lá. Então, e a dieta cetogênica, eu descobri primeiro porque é uma estratégia, além de emagrecer, era uma estratégia que não tem esse gatilho alimentar. Porque como ela tem baixíssimo carboidrato, e as pessoas que têm compulsão, elas não têm compulsão por brócolis. Elas têm compulsão por chocolate. Que a gente compulsão por brócolis. Ah, tá. Então a gente tem compulsão pelas comidas que são muito gostosas, né, sem açúcar, e que liberam uma serotonina, né, para dar aquela sensação de bem-estar, de prazer e tudo mais. E como na dieta cetogênica é baixíssimo carboidrato, então não tem gatilho. E mesmo que eu tinha receitinhas, tipo bolo de chocolate, tem receitas cetogênicas com bolo que parece, o gosto é muito parecido e tudo, só que não tem o açúcar. Então, assim, aquele vício que te leva a comer mais, que te leva à compulsão, não tem. Então, isso também ajudou muito as minhas alunas, porque eu tinha aplicado na minha vida, eu vi que funcionava, porque foi diminuindo a minha compulsão. Além de tudo, emagrece muito. É assim. Mas você falou algo muito importante que foi essa experimentação. E eu, a minha vida inteira, nunca fui magrinha na infância. Sempre tive dificuldade para emagrecer, aliás. Achava que era o meu biotipo ser gorda e já tinha quase aceitado. Tentei em todas as dietas loucas que existem, naquela fase da adolescência, iniciando a vida adulta. E fazia cardio pra caramba, comecei a correr maratona. E nem assim, tipo, baixo carboidrato, maratona. Tinha dias fazendo corridas longas de 10 km que eu quase desmaiava, que eu ficava tonta. E nada funcionava. E aí eu adorei que você falou sobre experimentação, porque foi experimentando um pouco mais que eu descobri que o meu corpo, pra emagrecer, era comer muita proteína. Isso fazia com que eu ficasse satisfeita por mais tempo. Comendo muita proteína, eu ficava satisfeita. Eu não queria comer o carboidrato, não tinha nem espaço na minha barriga para comer o doce. E musculação. A musculação com a proteína me fez atingir o meu melhor corpo em 2022. Né? Que na pandemia eu tive esse tempo de experimentação e consegui emagrecer ali 10 quilos em um ano de uma forma que eu cheguei a emagrecer quase 15 quilos por causa do Miss Brasil. E aí eu já engordei mais 5 e eu tô 10 quilos a menos do que eu tinha com 18, 20 anos. Dito isso, como que eu demorei muito pra encontrar o que era certo pra mim?
como que as pessoas em casa podem experimentar e descobrir o que melhor funciona para o corpo delas? Você tem alguma dica nesse aspecto? Uma pausa rápida para te fazer um convite especial. Se você ainda não estiver inscrito no canal do YouTube ou seguindo a nossa página do Spotify, aproveite esse momento porque faz toda a diferença. Que se você curtir o episódio, mas só se você curtir mesmo, tá? Porque aqui a gente gosta dos sincerões. Deixa seu like e um comentário pra gente saber o que você tá achando. Agora, bora voltar para esse papo, Laís. Primeiro, eu acho que você precisa entender sobre alimentação. Então, dentro dos meus desafios, a gente sempre ensina as pessoas a se alimentar, por exemplo. Tem as sugestões de cardápios e tudo mais, só que a gente ensina, olha, você precisa entender quantas calorias, quanto carboidrato, quanta proteína tem em cada alimento, porque a intenção é que você aprenda a se alimentar para depois você escolher aquilo que é bom para você ou não, e até para você não ficar dependente de um profissional, porque é legal você ir num nutricionista ou você participar de algum programa e tudo mais. Só que imagina se você precisar para sempre ficar dependendo de um nutricionista ou de participar de algum programa online ou presencial, enfim. É muito melhor você aprender a se alimentar, entender sobre os alimentos. Então eu falo muito de ler rótulos, isso eu acho que é a melhor dica. Ler rótulos dos alimentos. Ok, desculpa. Vamos voltar para as pessoas que não entendem. Eu leio rótulo e eu não entendo. Mas, você lê só pelo menos a tabela... Ah, tá bom. Calma, os ingredientes. Porque sempre tem um monte de coisa lá. E que você não entende nada do que é, né? Os ingredientes. Mas, se você ler a tabela nutricional... Perfeito. Você vai conseguir ver quantidade de carboidratos, de proteína e de gordura, que é o principal, né? Para quem quer emagrecer. Claro, ler os ingredientes é importante para você ver se não tá cheio de coisas ruins lá dentro, mas aí já é um pouco mais profundo saber, né? Essa parte intestinal eu sei, eu entendo. Mas se você olha lá e você vê, por exemplo, uma coisa que muita gente toma e acha que tá arrasando na dieta é suco de uva integral. Toma, vai falar, super natural, é super saudável. Só um copo de suco de uva, que é a coisa mais fácil de você virar em 1 minuto. Olha, eu não lembro agora exato, mas mais ou menos uns 30 gramas de carboidrato só naquele suco, mesmo que não tenha açúcar adicionado, porque é o açúcar natural da fruta. Mas ele é concentrado. Então, assim, imagina você pegar um monte de uvas, espremer todo o suco dela e concentrar num copo. Então, são muitas uvas dentro de um copo. Então, se você ler os rótulos, você ler a tabela nutricional e olhar, olha, só num 200 ml de suco, eu tenho, digamos, 30 gramas de carboidrato, é muita coisa. É muito açúcar de uma vez só. E você não vai tomar só o suco, você vai comer o pãozinho, você vai comer o doce, você vai comer... Então, junta tudo, às vezes no café da manhã você já atingiu as calorias que seria pro dia inteiro. Então, isso já é uma dica muito boa para você conseguir. Mas não é só suco de uva. Eu lembro que quando eu comecei uma dieta como nutricionista pro Miss Brasil, eu lembro que ela cortou quase todos os sucos. Sucos em geral. Eu amava suco de manga, suco de açaí, uma calorina, um carboidrato. E eu achava que eu tava arrasando. Nossa, comendo fruta. Então, comer a fruta, sim. É melhor do que o suco. Total. Eu amo fruta. Eu sou apaixonada por frutas. Então, comer a fruta inteira, primeiro que você não consegue. Você não vai comer umas 3, 4, 5 frutas de uma vez, porque é uma coisa que vai te encher a barriga, você vai ficar muito saciada, né? Tem fibras. Então, se você comer uma laranja, por exemplo, ótimo, maravilhoso, perfeito. Só que se você tomar um suco de laranja, aí é a polêmica, né? Porque tem gente que fala bem e tem gente que fala mal. Mas aí, se a gente pegar a tabela nutricional, é muito simples de entender. Em copo de suco de laranja natural, tem umas 5, 6 laranjas, só num copo. Então é como se você tivesse comido 5, 6 laranjas, só naquele copo de suco. E sem as fibras, porque é coável. Exatamente, sem as fibras. Então é açúcar puro, porque a fruta, ela é carboidrato, né? Só que se você comer ela inteira com as fibras, tem um processo de digestão diferente, é mais lento, não vai absorver da mesma forma que o suco, que é só carboidrato. Então vamos lá. Um corpo bonito. Então emagrecer, muita gente quer emagrecer porque a gente sabe, um corpo bonito, ele é capaz de transformar a nossa autoestima, nos dar mais confiança. Como que você enxerga isso? Como que um corpo bonito tem transformado seus alunos, transformou a sua vida? Porque eu acho que essa é uma curiosidade minha, assim. Como que um corpo bonito transforma a autoestima da pessoa? Mas mais do que isso,
como que um corpo bonito fala sobre os valores e a personalidade daquela pessoa? Porque, por exemplo, seu braço é lindo. Você com certeza é uma pessoa que tem cuidado com a sua... Eu já sei isso pra você, mas vamos dizer que eu não te conhecesse. É claro que você é uma pessoa que tem cuidado com a sua alimentação, que treina. Então isso demonstra, sabe, disciplina, resiliência. Então, o que um corpo bonito fala sobre você? E como que isso pode te ajudar em relacionamento e no trabalho? É a comunicação não verbal. Total, 100%. A imagem, ela chega primeiro do que a palavra. Então, assim, você bate o olho em alguém, em 3 segundos, você já faz uma avaliação completa daquela pessoa. Uau! Nossa, muito! Você pode até estar errada. Depois você pode conhecer a pessoa e descobrir que não era aquilo que você imaginou. Mas A gente até a descobrir, pra cá. Super. Nossa, eu vim falando disso agora. Vindo pro podcast, eu falando com uma amiga, eu falando sobre imagem pessoal, a maneira que a gente se veste, tudo comunica. A maneira que a gente se veste, a maneira que a gente se porta, se comporta no ambiente, mesmo sem falar. E o corpo, ele fala também, mesmo sem se movimentar, é só pela imagem. Então, uma foto, você já avalia uma pessoa por foto. Hoje em dia, né, ainda mais mídias sociais, você bate o olho e você já faz uma avaliação nas pessoas. E isso reflete no trabalho. Então, uma pessoa que tem um corpo bonito, uma pessoa que tem um corpo... Não vou falar a palavra bonito, né? Porque bonito é lá. Mas um corpo magro, você já imagina o quê? Uma pessoa saudável, uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que vai abrir mão de coisas que a maioria das pessoas não abre mão, então ela já te vê como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem mais foco, tem mais objetivo. Você já faz uma avaliação completa sem precisar falar nada. Porque isso é verdade. A pessoa que quer ter um corpo magro, ela precisa ter uma disciplina eterna. E eu sempre falo isso para as minhas seguidoras ou para as minhas alunas, eu sempre falo o seguinte: você quer ser magra ou você quer estar magra? Uau! Porque estar magra, você pode fazer uma dieta de 1 mês, emagrecer 5 quilos, você tá magra, e se você não mudar a tua cabeça e voltar a comer o que você comia antes, você não é magra, você só esteve magra, você vai voltar a engordar. Não tem jeito. Para você ser uma pessoa magra, você vai ter que se cuidar pro resto da sua vida. Sempre falo isso, porque tem gente que me pergunta assim, eu posto alguma coisa assim, eu dieta e tal. Mas, gente, você vive de dieta? Eu falo, gente, é pra sempre. É pra sempre. E não é uma coisa sofrida. É um estilo de vida saudável, que todo mundo deveria fazer. Por quê? Na verdade, o nosso organismo, ele precisa muito menos comida, muito menos calorias do que as pessoas imaginam. Mais ou menos uma mulher, mais ou menos, de uma estatura de 1,60, 1,70, não sendo sedentária, mas que tem uma atividade física normal, mais ou menos umas 1.300 calorias ela precisa só para viver. Tá perfeito. Então, ok, 1.300 calorias não é nada, gente. É tiquinho de comida por dia. Você vai espaçar isso entre café da manhã, almoço e jantar, é comer pouco mesmo. E é isso que a gente precisa para viver. Então, na verdade, dieta não tem que tirar essa cabeça de sofrimento. É assim, tô alimentando meu corpo com um combustível que ele precisa, né, alimentos saudáveis, gostosos também. Só que é isso aqui que ele precisa para eu viver. Não preciso mais que isso, não preciso comer chocolate todo dia, bolo, chocolate e sorvete, não sei o que, isso daí é tudo extra. Então, é o estilo de vida saudável para você ser magra e não só estar magra por um período. Você acha que precisa ser magra para ter um bom relacionamento? Ai, nossa, ela falou que vinha fazer uma pergunta polêmica. Gente, eu vou falar a minha resposta pessoal, tá? Não sei os outros, mas eu acho que sim. Pra mim, sim. E mais, eu vou dizer mais. Eu acho que o homem também precisa, não é só a mulher. Eu ligo muito pra aparência. Tem gente que não liga, tem gente, tá bom, gordinho, barriguinha, não tem problema. Gente, eu ligo pra aparência, porque assim, é meu estilo de vida, eu vou querer ter uma pessoa do meu lado que também tem um estilo de vida parecido, até pra gente se ajudar. E olha, eu tô pensando tanto em longevidade que eu não pensava antigamente. Uau! Eu não pensava, quando eu era mais nova, eu só pensava em estética e tudo mais. Hoje em dia, eu penso muito em longevidade. Eu penso assim,
Gente, eu faço umas contas que assim... Eu pergunto se a idade da pessoa, ou até mesmo a minha idade, assim, eu falo, gente, quantos anos ainda vai viver? Juro por Deus. Dependendo do que ela tá fazendo com a vida dela. Se fuma, se come errado, se dorme bem, uau. Porque é isso, gente, é a realidade. A gente esquece da realidade. Do que a gente faz hoje vai refletir lá na frente. E eu quero ter uma velhice saudável, eu quero poder me movimentar, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer tudo da melhor forma possível. Então, é muito importante. E aí tá ligado com a aparência, porque aí é autoestima, é você se sentir bonita, você se sente mais segura, você coloca qualquer roupa e se sente bem, porque isso é uma coisa que muitas mulheres têm essa dificuldade. Não vai se rir, não acha roupa porque não fica bem nada. Tem mulheres que têm vergonha de ir pra praia por conta do corpo. E eu já passei por isso também. Eu mesma já passei por isso. Eu mesma já passei por isso. E às vezes, quando eu tô um pouco mais inchada, até hoje, às vezes eu sinto isso. Assim, oh, nossa, eu não tô full. Aquele corpo. Sim, eu também. Se eu engordar 2 quilos, eu falo, gente, peraí, que não vai ficar bom, deixa eu dar mais... Eu fico até hoje. Mas eu não acho isso ruim, sabia? Tem gente que pensa que, ai, tá noiada e tal. Eu não acho ruim, não. Eu acho que isso é um limitador. Eu tenho um limite. Se eu engordar 2 quilos, eu sei que eu não posso passar disso. E a maioria das pessoas não tem esse limitador na cabeça. Elas vão deixando, depois reemagrecer 20, 30 quilos é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu já tô preocupada com o meu lookinho do carnaval. Como é que eu perco 5 quilos até o carnaval? Como é que eu seco até o carnaval? Bora que eu já tô aqui fazendo um desafio pessoal que eu tô compartilhando com a galera. Qual é esse desafio? Começa 0 açúcar. 0 açúcar, fiador, hein? 0 açúcar fevereiro inteiro. Fevereiro, bora lá. Qual Delas, mês inteiro. Treinar todo dia, sem falha. Tem que dar um jeitinho. Em algum horário do dia tem que dar um jeito. Por quê? Porque vai aumentar o gasto calórico. Então vai emagrecer mais rápido. Se a gente quer rapidez para emagrecer, também tem que se esforçar mais. Vamos lá. Treinar todo dia. 0 açúcar. Uma coisa que eu coloquei, que é assim, não vai furar nunca, um mês inteiro. Eu prefiro tomar um drinkzinho do que comer açúcar. Então eu coloquei um drink só por semana. Tem um drink, caso, né, a pessoa queira ficar ricos. Então eu tô nesse momento, vida social. Então, quer tomar um drink? Toma um drink que é gin com uma tônica zero. Boa. Tem que ser zero. Whisky. Eu adoro whisky. Whisky com gelo também é ótimo. Cerveja não. Zero já não. Cerveja é puro carboidrato. Já dá uma evitadinha. Falando em carboidrato, vou fazer dieta low carb e vou fazer alguns diazinhos de cetogênica. Não todos os dias, né? Mais low carb. Jejum intermitente. Jejum intermitente, quantas horas? De 12 a 16 horas. Então, 12 é muito fácil. Você faz? Muito fácil, gente. Muito fácil. É só parar de jantar às 8 horas da noite e comer no café da manhã 8 horas da manhã. Se a pessoa quer fazer café da manhã e tal. Muito fácil. Eu coloquei 12 horas porque tem dias que eu vou, por exemplo, eu vou treinar mais. Hoje eu tô há 15 dias na dieta, então hoje eu tô um pouco mais fraca e tal. Então eu não faço jejuns muito longos. Então 12 horas, tranquilo. Mas o dia que eu tiver melhor, eu vou até umas 16 horas. Vamos lá. Aí tomar meus suplementos que eu tomo. E basicamente água. Água me ajuda muito. Essencial para qualquer plano emagrecendo ou não. Eu tomo de 2,5 litros a 3 litros. Dá pra fazer uma continha assim, seguindo o seu peso. Vai dar mais ou menos quanto cada um precisa tomar. O meu é dos 2,5, assim. Mulheres mais magras ganham mais dinheiro? Nossa senhora. Não, acho que não. Não. Nisso eu acho que não. Então, olha só, eu vou ler um estudo pra você que eu vi, eu adoro, eu sou economista. Uma das revistas que eu mais gosto é o The Economist. E aí o The Economist fez um artigo na revista chamado A Economia da Magreza. E aí ele abordou como atualmente mulheres magras tendem a ter mais rendimentos e ganham mais. Antigamente, né, as pessoas mais ricas geralmente eram mais gordas. A gente até vê imagens de reis nas épocas passadas. Então, você ter acesso a muita comida numa época onde comida era limitado, mostrava uma certa afluência e isso não importava. Mas até o que eu estava falando antes, o que um corpo magro mostra sobre a sua personalidade
e como que um corpo magro desenvolve a sua personalidade. Você vai pondo disciplina, resiliência, autocontrole. Eu achei que esse autocontrole foi um ponto muito bacana que eu não tinha pensado, mas pensa a longo prazo. Não vou fazer isso agora, não vou ter esse prazer imediato para ter um prazer maior a longo prazo. E essas características de ter disciplina, resiliência, rotina, pensar a longo prazo e abdicar de prazeres imediatos, te tornam um profissional, às vezes, com mais resultado, e são características que dentro de empresas, o Ativo estava falando, dentro de uma empresa que são valorizados pelos chefes. E aí o que eu fiquei mais chocada ainda é que o economista David Lampert, ele fez um estudo e mostrou que um aumento de 10% no seu índice de massa corporal reduz 6% do seu salário. Caramba! Foi um estudo feito nos Estados Unidos. Então, o seu salário ele é penalizado. Assim, eles mostraram, né, essa correlação. Salários penalizados de até 6%. Quando tem um ganho de 10%. Então, para responder a nossa pergunta mulheres com corpos mais saudáveis, sim, ganham melhor. Bom, o que você acha disso? O que eu acho disso? Fala, eu quero a sua opinião. Longe de mim querer ir contra um estudo, né? Pelo amor de Deus. Mas pelo que eu vejo, ainda mais que eu fui modelo, então eu sempre estive no meio de mulheres muito bonitas. Minhas amigas são todas muito bonitas, então eu sempre convivi com pessoas bonitas. E magras, enfim. Mas eu acho por certeza que beleza abre mais portas. Isso, sem dúvida nenhuma, abre mais portas. Mas se você não souber o que fazer com essa porta aberta, não vai ganhar dinheiro. É isso. Eu te juro, o slogan do meu reinado foi, quando viajei no meu tour pelo Brasil, eu falava, beleza, ela até abre portas, mas é o autoconhecimento que vai te dar o discernimento de escolher a porta certa para você. E é o seu autodesenvolvimento, a busca pelo conhecimento, experiências profissionais, e faculdade, trabalhos sociais, que vai te dar as ferramentas para aproveitar aquela oportunidade. Sim. Eu concordo 1001% de que você falou. É isso. E que eu vi muito isso, assim. Amigas minhas do passado que hoje não... Porque modelo a porção que acaba, né? Não tem jeito, A não ser que você é Gisele. Aí você vai ser uma supermodel pro resto da vida. Se eu não tivesse pecado, seria engordado, talvez não. Mas é o que a profissão exige. É o que a profissão exige de modelo. Claro, é tipo uma jornalista não praticar a sua comunicação, não cuidar. Se a sua profissão é se comunicar, você tem que se comunicar bem. Se a sua profissão é vestir roupas e vender elas no seu corpo, precisa estar da melhor forma para que a roupa também esteja. Hoje as propagandas são menos de roupa, né? Ainda precisa cuidar da aparência, se é a aparência que é o produto, assim, no momento. E a gente já tá chegando ao fim. A gente fala muito sobre o nosso podcast, Autonomia, ele é exatamente sobre isso. Pra gente falar sobre o autocuidado, o autoconhecimento, né? Reconhecer as emoções. Foi o que a gente abordou no início de autoconhecimento. A gente falou sobre esse autocuidado, de como que a gente pode se analisar, buscar ferramentas. É o autodesenvolvimento de pensar a longo prazo nas personalidades que a gente quer desenvolver, hábitos, estilo de vida, rotina. Então, por último, eu queria abordar autonomia. Ter esse autocontrole do seu corpo te dá mais autonomia na vida? E por quê? Com certeza dá. Porque eu acho que é saúde. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. E eu venho percebendo isso recentemente. Pedals. Gente, ela tem 30 anos e tá preocupada com a idade.
Não, de 38. Vai com cara de 30. Tá lindíssima. Ai, não, mas eu hoje eu dou muito valor à saúde, porque quando eu era mais nova, eu achava que isso era bobagem. Ah, isso é tudo papo de quem de quem é mais velho, e não se cuidou. E eu me cuido muito há muito tempo. E eu já venho percebendo algumas coisas que, se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada, absolutamente nada. Não. E tem coisas que são irreversíveis. Por isso que hoje, até o desafio que eu falei de zero açúcar, ele nem é tanto pelo corpo, pela estética, pelo emagrecimento, mas sim porque o açúcar envelhece as células, todas as células do corpo, inclusive as cerebrais. Então eu tenho pensado muito nisso, que eu acho que a autonomia, que é o poder de você fazer o que você quiser fazer, né? Você ter esse poder de escolha, de se movimentar, de criar, de decidir, isso tudo vem de saúde. Não tem como, se você não tiver uma saúde mental boa, também tem a ver com a alimentação. Eu tenho que estar com a saúde mental boa, com a saúde física boa, tudo. Se você não tiver saúde, você não tem autonomia. Vai depender de alguém. E com certeza eu acho que algo que você me fez refletir é quando a gente desenvolve esse autocontrole da alimentação, a gente também desenvolve esse autocontrole em outras áreas da nossa vida. O exercício da prática do autocontrole, desse autoconhecimento, ele reflete em todas as outras áreas na nossa vida. Então eu gosto de deixar a galera aqui que assiste com algumas dicas dos entrevistados. Então, seu livro favorito ou o livro que mais te impactou na vida? Tem um livro que é maravilhoso, que chama Dieta da Mente. Esse livro foi, na verdade, o que me deu esse start, assim, para começar a trabalhar com isso, falar de dieta cetogênica. Ele fala do impacto que os carboidratos, não todos os carboidratos, mas aqueles ruins, açúcares e tudo mais, o impacto tem no nosso cérebro. E aí, claro, no nosso corpo, no nosso físico. Chama Dieta da Mente. Maravilhoso. Dieta da Mente. Usou minha... Agora uma dica pra galera do que assistir no final de semana. Uma série, um filme que você tá assistindo, ou que você ama. Tá, eu vou falar uma mais bobinha, que é o que eu tô assistindo, que eu tô abrindo. Preciso de bobinha, de jeito. Eu tô amando Sex and the City. Eu nunca tinha assistido. Muito bom. Você tá assistindo o novo da agora ou o antigo? Estilo, que é o que eu gosto também. Eu nunca tinha visto, eu tô amando, né? Eu sou bem disso, hein? Tô apaixonada, me identifica. Mas eu vou dar uma dica de uma série muito boa que eu assisti ano passado e que todo mundo precisa assistir, que chama Uma Nova Mulher. Mas não é só para mulheres, homens também podem assistir, porque ela fala sobre constelação familiar. Eu já assisti. Nossa, ela mostra como o nosso passado, os nossos traumas, eles se refletem na nossa vida atual e como é que a gente pode lidar com eles. Maravilhosas. Não só tem que assistir a série, mas eu recomendo as pessoas fazerem uma constelação assim, eu já fiz também. Eu amei. Eu participei da constelação de outra pessoa, que eu não conhecia ainda, e eu falei assim, deixa eu participar. Eu fiquei chocada. Depois eu fiz uma aula para entender melhor, mas transformadores, Gary. E essa série é perfeita, então a dica também É uma delícia essa série. É turca, não é? é muito boa. Esses conteúdos turcos estão dominando o mundo. E por último, uma frase que você carrega, uma frase que te inspira. Ou se não for uma frase, pode ser tipo, uma aprendizada que alguém um dia te passou. Psicólogo, mamãe. Eu vou falar uma frase, não é uma frase que eu carrego, mas é uma frase que eu acho que faz muito sentido, que você é o que você consome. Que aí não tem só a ver com a alimentação. É o que você assiste, é o que você escuta, é o que você conversa. Tudo isso você consome. Você vai se tornando o que você consome. E com isso a gente termina mais um episódio de Autonomia. Larissa Weisheimer. Tô tão orgulhosa que eu fiz você separar. Larissa Weisheimer. Muito obrigada por ter participado. Antes de tudo, como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Ai. Vai ter que estar escrito isso, hein? Porque a Larissa Weisheimer é meu sobrenome no Instagram, no TikTok, que são as redes sociais que eu mais uso. Tu foi errado. For lá, é difícil. É só você colocar Larissa, WEI, pronto, já vai aparecer eu. Eu vou escrever aqui na tela para todo mundo.
Larissa Weisheimer, isso. Muito obrigada por esse episódio de autonomia. Muito obrigada por ter ensinado tantas coisas maravilhosas. E obrigada por ser essa inspiração e essa mensagem positiva nas redes sociais. Ai, obrigada a você. Eu amei o convite, amei participar, amei as perguntas, nosso bate-papo. E a gente vai continuar com esses papos a partir de agora. Com certeza. Amei, muito obrigada. Um abraço.